Quero dar então as boas-vindas a todos e a todas para essa nossa primeira aula para esse concurso do Banrisul. Nós vamos vencer aqui todo o programa de forma bem calma, bem tranquila, e a cada conteúdo que nós vamos vendo, nós iremos ilustrando com questões desta banca. Hoje, como é a nossa primeira aula, para não assustar muito, não é? As pessoas, assim, né? Apesar de português não ter nada de complicado, ao contrário do que muita gente pensa, vamos começar com o conteúdo que está lá no nosso programa, que é o primeiro item do nosso programa. Eu vou procurar seguir toda a sequência, né, do edital, lá do programa do anexo 1 do edital, anexo 2, perdão, né, seguir aquela sequência para que você possa organizar melhor os seus estudos. O primeiro item do programa diz assim: ortografia oficial, : acentuação gráfica. O que eles podem pedir neste item de ortografia oficial? Toda e qualquer dificuldade ortográfica da língua portuguesa, certo? Palavras com X, CH, com S e com Z, com G e com J e por aí vai. Podem pedir aí neste item do programa o uso da palavra porquê também. Podem pedir aí nesse item do programa aquelas palavras homônimas e parônimas que nós temos no português, a diferença que tem entre eminente e iminente, né? A diferença entre senso com C e senso com S, e também faz parte da ortografia a acentuação gráfica. Então vamos começar hoje então com a acentuação gráfica, depois vamos passar ao uso da palavra porquê e depois vamos trabalhar uma outra dificuldade da língua portuguesa para completarmos este tempo que temos hoje aqui. Então vamos então ver a acentuação gráfica, certo? A acentuação gráfica. Importante ressaltar que, obviamente, nos concursos atuais vigoram as regras ortográficas e de acentuação feitas após o acordo ortográfico. Bom, então vamos colocar aqui a acentuação gráfica. Eu não sei se você já já prestou atenção aqui. Por que eu coloquei esse adjetivo gráfica aqui? Por que eu não coloquei simplesmente acentuação? Porque, na verdade, existem dois tipos de acentuação em língua portuguesa. Nós temos duas acentuações em português. Uma que nós chamamos de acentuação tônica, que não precisamos indicar por acento, e outra que nós chamamos de acentuação gráfica, cuja indicação precisa ser feita pelo uso do acento, agudo ou circunflexo, certo? Bom, então nós vamos ver essa acentuação gráfica, essa acentuação que precisa ser indicada por acento, porque a acentuação tônica todos nós sabemos. Sabemos que, com exceção dos monossílabos átonos, não é? Todas as demais palavras da língua portuguesa possuem uma sílaba tônica, ou seja, uma sílaba pronunciada com maior intensidade. Então nós sabemos que a palavra parede, por exemplo, tem um acento tônico no rê. Né? Nós sabemos, por exemplo, que carro tem um acento tônico no K. Né? Nós sabemos que chocolate tem um acento tônico no lá, certo? Então a acentuação tônica nós não precisamos ver, porque o nosso ouvido já está acostumado à tonicidade da língua. Nós precisamos ver, sim, a acentuação gráfica. Essa, né, é que vai cair lá na sua prova, né, do Banrisul. Então vamos aqui, dar uma olhadinha numa coisa aqui. Para nós conseguirmos saber a acentuação gráfica, nós precisamos saber, antes de mais nada, a classificação de uma palavra quanto à posição da sua sílaba tônica. Não é? Você sabe que toda palavra da língua portuguesa, com exceção dos monossílabos átonos, tem uma sílaba tônica, ou seja, uma sílaba que é pronunciada com maior intensidade. E nós sabemos, né, que quanto à posição da sílaba tônica, as palavras podem ter três classificações. Elas podem ser oxítonas, certo? Elas podem ser paroxítonas, e elas podem ser palavras proparoxítonas. Oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Certo? Sabemos, então, que as palavras oxítonas, essas primeiras aqui, têm o acento tônico na última sílaba. Então, por exemplo, se eu pegar a palavra Bauru, por exemplo,
Qual é a sílaba tônica dessa palavra? É uru, eu não digo bauru, eu digo bauru. Então, se ela tem a última sílaba tônica, ela é uma palavra oxítona. Sabemos, por exemplo, que as paroxítonas são aquelas que têm a penúltima sílaba tônica, não é verdade? Então, a palavra chocolate, por exemplo, né? Chocolate. Qual é a sílaba mais forte? A sílaba tônica é o lá. Última sílaba, penúltima sílaba, ela é uma palavra paroxítona. E sabemos que as palavras proparoxítonas são aquelas que têm a antepenúltima sílaba tônica, que é o caso, por exemplo, da palavra lâmpada. Tá? Lâmpada, a sílaba tônica é o lã. Sabemos, claro, que lã é a sílaba tônica porque ela tem acento. Toda e qualquer palavra que tenha, né, acento, né, o acento vai estar sempre na sílaba tônica da palavra. Né? Então, se a palavra tem um acento, e em língua portuguesa não existem palavras com mais de um acento, tio não é considerado acento, é sinal de nasalização. As palavras da língua portuguesa podem ter um acento só. Se a palavra for acentuada, aquela palavra e na qual está, aquela sílaba na qual está o acento será a sílaba tônica. Então, última sílaba, penúltima sílaba, antepenúltima sílaba, ela é então uma palavra proparoxítona, certo? Se nós observarmos atentamente, né, dermos uma olhadinha aqui, nós vamos saber, né, nós vamos chegar à conclusão que na língua portuguesa há um predomínio das palavras proparoxítonas. Mais de 70%, perdão, das palavras da língua portuguesa são paroxítonas. Se eu for nomear, por exemplo, o nome de todos os objetos que tem dentro dessa sala, eu vou observar que a maioria esmagadora dessas palavras são paroxítonas. Parede, cadeira, não é? Quadro, caneta, mesa, estojo, bolsa, mochila, certo? Lá pelas tantas vai ter câmera, que é proparoxítona, vai ter lâmpada, que é proparoxítona, vai ter a palavra professor, que é oxítona, mas a maioria das coisas que temos aqui, dos objetos que temos aqui, são palavras paroxítonas. Se a maioria das palavras da língua portuguesa são paroxítonas, é óbvio que essa regra aqui é a que vai nos dar mais trabalho, não é? Porque ela irá abarcar um número muito maior de palavras, ok? Bom, se eu não sei fazer isso aqui, se eu não sei classificar uma palavra quanto à sílaba tônica, e isso todos nós sabemos, não é verdade? Eu não consigo me movimentar, tá, em acentuação gráfica. Como eu sei que todos vocês sabem classificar a palavra quanto à sílaba tônica, foi a primeira coisa que nós aprendemos lá na escola, inclusive em língua portuguesa, não teremos dificuldade nesse conteúdo aqui, ok? Bom, vamos ver as regras básicas de acentuação, as 3 regras básicas. Essas regras não tiveram qualquer alteração na reforma ortográfica. As regras especiais de acentuação é que tiveram uma alteração lá que outra. Agora, as regras básicas permanecem exatamente as mesmas. Então, vamos vê-las agora. Bom, primeira regra que nós vamos ver, então, é a regra das oxítonas, certo? Então, vamos lá. Regra das oxítonas. O que me diz essa regra aqui? Certo? É uma regra bem fácil, é uma regra bem elementar. Esta regra me diz o seguinte, que serão acentuadas as palavras oxítonas, portanto, aquelas que têm a última sílaba tônica, que terminarem em O, I, A e EM, seguidas ou não de S. Certo? Posso até fazer uma sigla aqui, ó. OEA, Organização dos Estados Americanos. Posso até fazer um mantra, se eu quiser, né? OEA-EM, né? Certo? Então as palavras são acentuadas, as palavras oxítonas que terminarem em O, E, A e EM, seguidas ou não de S. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Olha só. Oxítona terminada em O, avó. Oxítona terminada em E, café. Oxítona terminada em A, sofá. Oxítona terminada em EM, também. Oxítona terminada em EM seguida de S, parabéns. Certo? Então, de fato, ó, a regra está certa. São acentuadas as palavras oxítonas terminadas em O, E, A, EM, seguidas ou não de S. Por isso que eu não vou acentuar a palavra Bauru,
porque Bauru é uma oxítona terminada em U. Não vou acentuar a palavra sagu, é uma oxítona terminada em U. Jamais acentuarei a palavra parti, porque é uma oxítona terminada em I. Certo? Então, para as oxítonas serem acentuadas, elas têm de terminar em O, E, A e EM, seguidas ou não de S. Os plurais são todos acentuados. Avós, cafés, sofás, parabéns. Ok? Muito bem. Nas provas de concurso, eles costumam pedir sempre o quê? O detalhe da regra da acentuação. Porque toda e qualquer regra de acentuação sempre tem um detalhe. Né? Cuidado, não é uma exceção. Regras de acentuação não possuem exceções, certo? Mas são alguns detalhes, né, que elas têm e que, obviamente, as bancas vão investir mais nesses detalhes do que propriamente na regra em si. Então, no caso da acentuação das palavras oxítonas, o que as bancas, não é, principalmente esta, né, que está preparando essa prova, se nós pegarmos provas anteriores, nós vamos ver que eles investem muito na acentuação dos verbos ter e vir e os seus derivados, certo? Este é um detalhe aqui da regra das oxítonas. Tá? Verbos ter e vir e os seus derivados. O que nós entendemos por derivados dos verbos ter e vir? Verbos que terminam em ter ou em vir. Por exemplo, reter, deter, manter, entreter, advir, certo? Então, verbos ter e vir e todos os verbos que terminarem em ter ou em vir. Vamos então conjugar o verbo ter no presente do indicativo. Como é que ficaria a conjugação desse verbo? Eu tenho, tu tens, ele tem, nós temos, vós tendes, e eles têm, certo? Então, o que nós observamos aqui? Né? Que os verbos ter e vir, na terceira pessoa do singular, no ele, eles não levam acento. Na terceira pessoa do plural, eles levarão um acento circunflexo, certo? Tá? O verbo vir fica a mesma coisa. Eu venho, tu vens, ele vem, sem acento. Nós vimos, vós vindes e eles vêm. Certo? Então, se eu disser assim, o aluno tem muitas dificuldades na redação, sem acento. Os alunos têm muitas dificuldades na redação, com acento circunflexo. Tá? Os alunos vêm à aula todos os dias, com acento circunflexo. O aluno vem ao curso de ônibus, sem acento. Ok? Aí você poderia me perguntar assim, ó, tá, mas como é que isso aqui vai entrar na regra das oxítonas, né? Se isso aqui é um monossílabo, né? São palavras monossílabas. Há gramáticos, inclusive, que colocam esse acento do verbo ter aqui na terceira pessoa do plural, né, como um acento diferencial. Um acento para diferenciar o singular do plural. Mas agora você vai entender por que a gente não deixa, não é, de enquadrar esses verbos aqui na regra das oxítonas. Vamos dar uma olhadinha na acentuação dos derivados dos verbos ter e vir. Olha só. Vamos pegar um verbo, então, que termina em ter. Vamos pegar o verbo reter, por exemplo. Como é que ficaria a conjugação desse verbo? Re é um prefixo, é só colocar o re aqui na frente. Então vai ficar assim, ó. Eu retenho. Tu retens. Tu retens. Aí eu pergunto assim, vá pensando aí na sua casa. Retens. Essa palavra leva acento, hein? Certo? Quando eu faço isso essa pergunta numa aula presencial, né, um lado da aula me diz, parece até que eles combinam, me diz que leva, outros dizem que não leva. Né? E aí, olha só, se eu tenho dúvida na acentuação da palavra, o que eu vou fazer para saber se a palavra é ou não acentuada? Eu vou aplicar a regra, porque as regras de acentuação elas servem justamente para isso. Elas servem para resolver os problemas em que eu tenho dúvida quanto à acentuação. Fora isso, elas não servem para mais nada, porque nós não acentuamos as nossas palavras pensando na regra. Eu, como professor de língua portuguesa há mais de 30 anos, eu nunca vi um aluno escrevendo assim uma redação, ó, ele está escrevendo, tá? Aí ele dá uma paradinha e diz assim, acentuarei a palavra história porque é uma paroxítona terminada em ditongo. Aí ele vai e coloca o acento. Acentuarei a palavra detém porque é uma oxítona terminada em em. Coloca o acento. Isso não existe, né? Certo? A nossa memória é essencialmente visual.
Eu já visualizei essas palavras acentuadas. Então, eu coloco esse acento automaticamente. Tá? Então, as regras de acentuação não vão servir para eu acentuar as minhas palavras, certo? No meu dia a dia, na minha escrita diária. Elas servirão para casos de dúvidas. Por isso que nós temos de estudá-las. Porque, obviamente, que as bancas vão trabalhar nas provas de língua portuguesa com casos que geram dúvida. Então, aqui nós temos um exemplo, retens. Eu estou em dúvida na acentuação dessa palavra. Quando eu tenho dúvida, aplico a regra. Como é que a gente aplica a regra de acentuação? A gente sempre identifica primeiro a sílaba tônica, a sílaba mais forte. E aí eu lhe pergunto aqui, ó, retens. Qual é a sílaba tônica dessa palavra? É o re ou o tens? Como é que eu a pronuncio? Eu digo retens ou retens? Eu digo retens. Então a sílaba tônica é o tens. Se a última sílaba da palavra é a tônica, o que ela é? Ela é uma palavra oxítona. E o que me diz a regra das oxítonas? Que são acentuadas as palavras oxítonas terminadas em seguidas de S, certo? Verifico a terminação e vejo que essa palavra é, sim, acentuada, ok? Então vamos continuar a conjugação do nosso verbo aqui. Eu retenho, tu retens e ele retém, certo? Com acento ou sem acento? Vamos novamente aplicar a regra. Retém. Qual é a sílaba tônica? É o tem. Ela é uma oxítona terminada em, então ela precisa ser acentuada. Nós retemos. Vós retendes. E eles retêm com acento circunflexo. É outra oxítona terminada em precisa levar acento, né? E aí sim esse acento também fica, não é, diferencial, né? Porque o agudo, né? O acento vai diferenciar, o tipo de acento que eu coloco aqui vai diferenciar o singular do plural, certo? Então, ele retém com acento agudo e eles retêm com acento circunflexo. Ele advém com acento agudo e eles advêm com acento circunflexo. Ele entretém com acento agudo e eles entretêm com acento circunflexo e por aí vai, ok? Certo? Agora, como as bancas vão pedir essa dificuldade ortográfica numa prova? Eles não vão colocar essas palavrinhas aqui. Isso aqui seria muito óbvio, isso aqui seria muito elementar. Eles vão justamente pedir o detalhe da regra das oxítonas em questões que envolvam a concordância verbal. Certo? Você já deve ter resolvido alguma prova e você se deparou com uma questãozinha assim, ó. Caso a palavra criança da linha 12 fosse substituída por crianças, quantas outras palavras precisariam ser modificadas no texto? Quando eu tenho uma questão dessas, eu tenho uma questão de concordância verbal e concordância nominal. E é justamente nesse tipo de questão que eles irão solicitar a acentuação das oxítonas, em especial dos verbos ter e vir e os seus derivados. Então vamos ver aqui, ó, vamos fazer uma frase aqui. Vamos imaginar que você esteja fazendo a prova, todas as questões de língua portuguesa são baseadas em um texto, não é? E lá você está lendo aquele texto e no meio desse texto tem a seguinte frase. Por exemplo, diz assim, ó, a mulher moderna e independente, tá? Detém, tá? A mulher detém grande parte das vagas no mercado de trabalho, que antes não eram a ela destinadas, certo? Então vamos imaginar que seja lá um texto, não é, sobre a inserção da mulher no mercado de trabalho, a importância da mulher na economia atualmente, e tenha esta frase aqui: a mulher moderna e independente detém grande parte das vagas do mercado de trabalho que antes não eram a ela destinadas, certo? Aí a questão diz assim, ó,
caso a palavra mulher da linha 4 fosse substituída por mulheres, quantas outras palavras precisariam ser modificadas dentro do texto? Substituir mulher por mulheres. Pessoal, por favor, quando cair esse tipo de questão, nós vamos contar todas as palavras, não é? Que tem que ser substituídas, menos a palavra que eles estão pedindo para substituir. Veja bem o enunciado. Caso a palavra mulher fosse substituída por mulheres, quantas outras palavras precisariam ser alteradas dentro do texto? Quantas outras palavras? Então mulher fica de fora, certo? Então vamos lá. Se eu trocar mulher por mulheres, quantas outras palavras eu vou ter que alterar aqui? Então vamos lá. Fica as mulheres, não vou contar, modernas e independentes. Agora olha aqui, ó. Ela, a mulher, detém, acento agudo. Elas, as mulheres, detêm, acento circunflexo. Grande parte das vagas no mercado de trabalho que antes não eram a elas, as mulheres, destinadas. Então, quantas palavras eu alterei aqui? 1, 2, 3, 4 e 5 palavras. Tá? Você tem que prestar sempre atenção para não contar com a palavra que eles estão pedindo para substituir, porque nas bancas, sempre que eles colocam esse tipo de questão, eles vão colocar uma alternativa com 5 palavras e outra com 6, contando com a possibilidade de você contar com a palavra que eles estão pedindo para substituir. Mas você não vai cair, se Deus quiser, nesta armadilha. Certo? Aí sempre tem algum aluno que pergunta assim, tá, mas eu tenho que contar o detém aqui, hein? Né? Porque ele já levava acento, ele continua acentuado, mas eu troquei o tipo de acento. Antes o acento era agudo, o grampinho da vovó. Agora ele é acento circunflexo, o chapeuzinho do vovô. Então, se eu troquei o tipo de acento, isso é uma alteração sim que eu faço na palavra. Ok? Certo? Muito bem. Vimos a regra das oxítonas, agora vamos então para a segunda regra de acentuação, que é a regra das paroxítonas. Ainda trabalhando as regras básicas de acentuação que não tiveram qualquer alteração, né, com o último acordo ortográfico. Eu já tinha lhe avisado anteriormente que a regra das paroxítonas é aquela regra que vai nos dar mais trabalho, não é? Porque ela abarca um número muito maior de palavras da língua portuguesa, uma vez que a maioria esmagadora das nossas palavras são paroxítonas, certo? Então essa regrinha vai nos dar um pouquinho mais de trabalho. Mas vamos a ela. Então vamos colocar aqui, ó, regra das paroxítonas, ou seja, aquelas que têm a penúltima sílaba tônica. Tá bem? Então vamos ver o que essa regra me diz. Bom, se você pegar uma gramática da língua portuguesa, ou qualquer livro aí, né, desses para concursos, você vai ver que é um problema mesmo decorar as terminações das palavras paroxítonas. Tá? Porque são muitas terminações. Existem professores, colegas meus inclusive, que gostam de explicar essa regra assim, ó. São acentuadas todas as palavras paroxítonas, com exceção daquelas que terminarem em O, E, A e EM. Né? Eu não gosto muito de ensinar essa regra de acentuação assim, porque, por exemplo, relógio, por exemplo, termina em O, né? E é acentuado, tá? Eu não gosto também de ensinar esta regra, sim, por quê? Porque às vezes as provas, as bancas pedem que o aluno justifique a acentuação de uma palavra paroxítona. E aí, para justificá-la, ele vai ter de saber as terminações da regra mesmo. Tá? Só que aí temos um pequeno problema. Para nós decorarmos todas essas terminações aí, é um grande problema, não é? Por quê? Porque isso é uma página inteira da gramática. Pegue qualquer gramática que você vai ver. Tá? L, EI, não sei o que, tem um monte, né, de uma lista de terminações, certo? Quando eu comecei a dar cursos preparatórios para concursos, isso há mais de 20 anos, o que eu fiz? Eu peguei essas frases, porque alguns professores apresentam umas frases milagrosas, né? Se nós as decorarmos, nós vamos saber todas as terminações das paroxítonas. Então você já deve ter se deparado com uma frase dessa, não é verdade? Usei um lirão no INSS, tem umas assim. Né? Mas o problema dessas frases é o seguinte, geralmente
elas deixam de lado uma terminação lá que outra. Então elas não são frases assim 100% confiáveis, certo? Então quando eu comecei há mais de 20 anos trabalhando em preparação para concursos, o que eu fiz? Eu peguei essas frases que andavam no mercado e transformei todas numa só, ok? Certo? E a frase que eu criei, então, ficou horrível. Ela ficou medonha. Mas essa frase medonha aqui é absolutamente confiável. Essa frase medonha aqui, ela contém realmente todas as terminações das paroxítonas acentuadas, certo? Se você quiser, você pode usá-la, né? Acredito que vai facilitar a sua vida. Então, olha aqui, ó. A frase medonha é essa aqui, ó. É parecida com essas que vocês conhecem. Um chirus não, com 2 as, não, num lei de tongo PS. Um chirus não num lei de tongo PS. Eu sei o que você deve estar pensando aí. Você está pensando, meu Deus, mas que frase horrorosa, que horror isso aqui. Mas eu lhe garanto, né? É mais fácil decorar isso aqui e saber usar, né, do que decorar uma página inteira de gramática. Um chirus não num lei de tongo PS. Certo? Um chirus não lei de tongo PS. Se eu sei isso aqui e sei usar, eu sei todas as terminações das paroxítonas. Na verdade, o que eu estou lhe dizendo aqui com esta frase? Que serão acentuadas todas as palavras paroxítonas terminadas em x, i, r e us, n, a, ião, o, n e o, m, l, ei de tongo e ps. Certo? Ah, então, x, i, r, us, n, a, ião, o, n, o, m, l, e de tongo, ps. Aqui eu tenho, de fato, todas as terminações das paroxítonas acentuadas. Tá? Repito, esta frasezinha é uma estratégia para eu decorar essas terminações. Porque se chegar algum aluno para mim e disser assim, Everson, quais são as terminações das paroxítonas acentuadas? Eu não vou dizer para ele um chiruzão não lei de tongo PS, porque ele vai pensar que eu sou doido, retardado, né? Certo? Eu vou dizer assim, ó, são acentuadas as paroxítonas terminadas em x, i, r, us, n, a, ião, o, n, o, m, l, e de tongo e ps. Certo? Eu vou lhe provar que aqui eu tenho todas as terminações das paroxítonas. Paroxítona terminada em álbum, certo? Tá? Paroxítona terminada em x, tórax. Em i, júri. Em r, ímpar. Em us, vírus. Então veja só, paroxítonas terminadas em x, i, r e us, esse chirus aqui, ok? Vamos adiante. Paroxítonas terminadas em n, glúten, glúten, em a, imã, inhão, órgão. Então eu tenho aqui, ó, paroxítonas terminadas em n, a, ião, né? Esse não meio estranho aqui. Paroxítonas terminadas em ON, próton, em OM, rádon. Então eu tenho paroxítonas terminadas em ON e OM. Tá bem? Paroxítonas terminadas em L, túnel, em EI, jockey, em ditongo, fêmea e em PS, bíceps. Então eu tenho aqui, ó, paroxítonas terminadas em L, EI, ditongo e PS. Tá? Então você pode constatar que de fato nós temos aqui sim todas as terminações das paroxítonas. São acentuadas, então, as paroxítonas terminadas em chirus não lei de tongo PS. X, I, R, us, N, A, ião, O, N, O, M, L, E de tongo E, PS. O que eu havia falado lá no início, né, da nossa exposição? Tudo que é regra de acentuação tem um detalhe, não é verdade? E é esse detalhe que eles costumam, né, solicitar nas provas.
O detalhe da acentuação das oxítonas eram os verbos ter e vir e os seus derivados, que eu já expliquei. O detalhe das paroxítonas, qual seria então? Seriam as paroxítonas terminadas em N, certo? Paroxítonas terminadas em N. Veja bem, eu não estou falando das paroxítonas terminadas em ON, eu estou falando das paroxítonas terminadas em N. Tá? Qual é o problema dessas paroxítonas terminadas em N aqui, hein? Elas não serão acentuadas no plural. Veja bem, paroxítonas terminadas em N, não em ON. Eu estou falando deste N do não. Eu estou falando, né, deste N aqui do glúten. Eu não estou falando do ON do próton aqui, certo? Prótons vai ter acento normalmente. Aliás, todas essas palavras aqui terão acento no plural, né? Álbuns, júris, ímpares, ímãs, órgãos, prótons, rádons, túneis, jóqueis, fêmeas, bíceps, todas mantêm o acento, certo? Só as terminadas em N é que não serão acentuadas no plural, certo? Então eu vou ter assim, ó, por exemplo, a palavra glúten, né? Acentuada porque é uma paroxítona terminada em N. Agora, glútens no plural não vai levar acento. A palavra pólen leva acento porque é uma paroxítona terminada em N. Agora, pólens no plural não vai levar acento. A palavra hífen, ela leva acento porque é uma paroxítona terminada em N. Agora, hífens no plural não levará acento. Tá bem? Certinho? Tá? Então vamos prestar atenção aqui no caso no detalhe das palavras paroxítonas que não são acentuadas, aquelas terminadas em N no plural. Tá? Alguns alunos me perguntam sempre assim, tá? Eles perguntam assim, e a palavra itens, né? Pois a palavra item não é acentuada nunca, não é verdade? Olha aqui, vamos pegar a palavra item aqui, ó. Item. Qual é a sílaba tônica? Como é que eu pronuncio essa palavra? Eu digo item ou item? Item. Então a sílaba tônica é o I. Não é? Certo? Pois é, a sílaba tônica é o I. Então ela é uma paroxítona. Diz aqui na regra aqui que eu acentuo as paroxítonas terminadas em EM? Não, eu não tenho esse EM aqui na frasezinha dos chirus, não é verdade? E itens muito menos, né? Aí tem aqui, ó, itens. Aí ela vira uma paroxítona terminada em N, mas ela está seguida de S, que nem essas aqui. Então, item ele não vai ser acentuado nem no singular, nem no plural. Tá bem? Certinho?